E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Tiago e nessa videoaula vamos resolver as questões do PET 6 de Física referentes à semana 3 do primeiro ano do ensino médio. Então vamos lá. Questão 1. Calcule a energia potencial gravitacional, a EPG, armazenada em um pão de queijo de massa 500 gramas quando elevado a uma altura de z igual a 2 metros nos seguintes locais do Sistema Solar. Letra A. Na Terra, onde a aceleração da gravidade vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. Muito bem, então vamos resolver. A gente sabe que a energia potencial gravitacional é dada por massa vezes a gravidade vezes a altura. Então, qual que é a massa do pão de queijo? A massa do pão de queijo é de 500 gramas. 500 gramas é equivalente a meio quilograma. A aceleração da gravidade na Terra, aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, e a altura, 2 metros. Então, meio vezes 2 vai dar 1. 1 vezes 9,8, 9,8 joules. Então, a energia armazenada em um pão de queijo aqui na Terra, de 9,8 joules, quando elevado a uma altura de 2 metros. Letra B, na Lua, onde G é igual a 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, vou fazer a mesma coisa. Energia potencial gravitacional, massa, gravidade, altura. Meio quilograma, G, 1,6 metros por segundo ao quadrado, altura, 2 metros. De novo, 2 vezes meio vai dar 1. Então, a resposta vai ser sempre o valor da aceleração da gravidade, porque meio quilo vezes 2 metros vai dar 1. Então, 1 vezes 1,6, 1,6. Letra C, em Marte, onde G é igual a 3,8 metros por segundo ao quadrado. De novo, MGH, massa meio quilo, G, 3,8 metros por segundo ao quadrado, altura 2 metros. Meio vezes 2 dá 1, 1 vezes 3,8, 3,8 joules. E na letra D, no Sol, onde G é igual a 274 metros por segundo ao quadrado. De novo, MGH, meio quilograma, 274 metros por segundo, 2 metros. Vai dar 274 joules, beleza? Muito bem. Continuando aí, vamos para a questão 2. Calcule o trabalho realizado pela força gravitacional sobre um pão de queijo de massa 1 kg nos seguintes percursos. Considere G igual a 10 metros segundo ao quadrado. Então, ele quer que a gente calcule aí o trabalho da força-peso. Muito bem, letra A. Do chão ao forno, da posição Z0 igual a 0 metros, à posição 0,2 metros. Então, presta atenção no seguinte. Ele está saindo do chão, 0 metro, indo para a posição lá do forno, que está a 0,2 metros do chão. Então, o pão de queijo está subindo ou está descendo? Ele está subindo. Então, a gente sabe que quando um corpo sobe, o trabalho da força-peso ele é negativo. Vamos resolver então. Então, o trabalho da força-peso, mgh. Massa do pão de queijo, 1 kg. G, 10 metros segundo ao quadrado. Agora, qual que vai ser a diferença de altura? A gente sempre pega o ponto mais baixo menos o ponto mais alto. Então, vai ser 0 menos 0,2. 0 menos 0,2 a menos 0,2. 1 vezes 10, 10. 10 vezes menos 0,2, menos 2 joules. Então, do chão ao forno, o trabalho da força-peso é de menos 2 joules. Por quê? A força-peso está direcionada para baixo e o deslocamento foi para cima. Letra B. Do forno à mesa, da posição Z1 igual a 0,2 metros, a posição Z2 é igual a 0,5 metros. Muito bem. Então, de novo, trabalho da força-peso mgh. Massa, 1 kg, gravidade, 10 metros segundo ao quadrado. Altura, ele chegou na posição 0,2, saindo 0,5. Por quê? É sempre a posição mais baixa menos a mais alta, 0,2 menos 0,5, que vai dar menos 0,3. Menos 0,3 vezes 10, menos 3 joules. De novo, porque o deslocamento estava para cima e a força-peso é direcionada para baixo. Na letra C, da mesa à boca do professor de física mineiro, que adora saborear um pão de queijo assado na hora. Então, vai ser da posição Z2, meio metro, a posição Z3, 1,5 metro. De novo, trabalho da força-peso, mgh. Massa, 1 kg, G, 10 metros segundo ao quadrado. Altura, meio menos 1,5. Meio menos 1,5 dá menos 1. Menos 1 vezes 10, menos 10 joules. Na letra D, da boca do professor ao chão, da posição Z3 igual a 1,5 metro, a posição Z0 é igual a 0. Agora, observa o seguinte, como está dizendo aí no enunciado, o pão de queijo estava muito quente, desastrado o professor, deixou o pão de queijo cair. Então, agora o deslocamento foi para baixo. Então, agora o que vai acontecer? O trabalho da força-peso vai ser positivo, porque quando um corpo desce,
o trabalho da força-peso é positivo. E quando o corpo sobe, o trabalho da força-peso é negativo. Então, solução aí, trabalho da força-peso MGH, massa 1 kg, G 10 vezes segundo ao quadrado, altura. Então, 1,5 m menos 0, que vai dar 1,5. 1,5 vezes 10, 15 joules. Então, o trabalho aí da força-peso para deslocar o pão de queijo da boca do professor ao chão, 15 joules. Muito bem, na última aí, a letra E, qual foi o trabalho total realizado? Então, eu calculo o trabalho total realizado somando cada um dos 4 trabalhos. Trabalho 1 mais o trabalho 2, mais o trabalho 3, mais o trabalho 4. Trabalho 1 menos 2 joules, trabalho 2 menos 3 joules, trabalho 3 menos 10 joules e o trabalho 4 mais 15 joules. Menos 2 com menos 3, menos 5 menos 10, menos 15. Menos 15 joules mais 15 joules, que é 0. Então, o trabalho total é nulo. Mas por que esse trabalho total é nulo? Pensa bem, o pão de queijo saiu da posição inicial 0. Então, ele foi subindo para a boca do forno, da boca do forno até a mesa, e da mesa até a boca do professor. E depois, como ele estava muito quente, o professor deixou cair no chão. Então, ele voltou para a posição inicial, que era 0 metro. Então, o trabalho total da força-peso foi de 0. Ele fez o trabalho negativo do chão até a boca do professor de menos 15, e depois o trabalho positivo de 15 joules da boca do professor até o chão, certo? Muito bem. A última questão aí, analise o exemplo 3 aí do PET e responda. Um bloco de peso P igual a 100 newtons parte do repouso do ponto A e desliza sem atrito sobre um plano inclinado de inclinação α igual a 45 graus até o ponto B, se deslocando uma distância d igual a 5 metros. Determine, aí na letra A altura Z do plano inclinado em relação ao chão. Muito bem, então de acordo aí com o exemplo 3 aí do PET, a gente teve a seguinte expressão, que Z, que a altura é igual a D, o deslocamento, vezes o seno do ângulo. Então, como ele nos deu aí no enunciado, o deslocamento vale 5 metros e o ângulo 45 graus. Então, vai ser 5 metros vezes o seno de 45 graus. Seno de 45 graus, 0,7. 0,7 vezes 5, então a altura aí é de 3,5 metros, 3,5 metros. E na letra B está pedindo o trabalho realizado pela força gravitacional no percurso de descida do bloco. Então, como a gente calcula? Como a gente já viu, a força gravitacional é uma força conservativa. Por quê? O que é uma força conservativa? Quando uma força é conservativa, o seu trabalho independe da trajetória. Então, no caso da força gravitacional, o trabalho só vai depender da altura que o corpo deslocou. Então, não importa que esteja descendo em uma rampa inclinada. O que vai fazer aí no cálculo do trabalho da força-peso vai ser simplesmente a altura, o desnível aí. Porque na horizontal, como a gente já viu na videoaula, a força-peso não realiza trabalho. Ela só realiza trabalho na vertical. Na horizontal, o trabalho da força-peso é nulo, porque a força-peso e o deslocamento formam um ângulo de 90 graus, e o cosseno de 90 graus é igual a zero. Então, olha aí, então o trabalho realizado pela força gravitacional no percurso de descida vai ser trabalho da força-peso, mgh. Mas quem que é m vezes g? Como a gente já viu, m vezes g é igual ao peso do corpo. Então, no lugar de mg, eu vou escrever p vezes a altura. O peso do corpo é de 100 newtons e a altura, aí, o desnível, de 3,5 metros. 3,5 vezes 100, 350 joules. Então, o trabalho realizado pela força gravitacional no percurso de descida do bloco, 350 joules. Muito bem, encerramos aqui mais uma videoaula. Novamente, peço a você que chegou até aqui, se não for inscrito no canal, se inscreva, dê aquele joinha no vídeo e até a próxima videoaula, pessoal. Forte abraço!